e 55 minutos, quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, noite de quinta-feira, 11 de junho de 2026, início das apresentações do programa Comunicações da Palavra, quinta-feira, destaque evangelístico. E no destaque evangelístico, vamos aprender um pouquinho sobre hospitalidade e serviço na conversão de Lídia, finalizando todo o relato daquilo que temos apresentado neste assunto em destaque evangelístico, o plano simples de Deus para a salvação. E nós trabalhamos a sua compreensão nesse plano simples de Deus para a salvação, com a salvação de Lídia, de Atos capítulo 16. Daqui a pouquinho a leitura do trecho da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de comunicações da Palavra, destaque evangelístico, quinta-feira, 11 de junho do ano de 2026. Valendo o nosso lema, vem conosco e te faremos bem. Vem para a Palavra você também. Vai, Edilson Basaglia. Só Jesus é a saída. Edilson Basaglia, só Jesus é a saída, só Jesus é a razão daquele que nele crê. Crer em Cristo é a resposta
assertiva, é a resposta precisa, é a resposta dentro da probabilidade, da condição de que a pessoa ouviu, porque ela precisa de Jesus como Senhor e Salvador. O destaque evangelístico trabalha a nossa compreensão a respeito da pregação, da proclamação, da divulgação das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Deixa eu fazer a minha entrada aqui no... Eu não sei você, eu tô com frio, mas não é tanto frio não. Agora, minha esposa exagera, né? Ligar o ventilador numa noite como esta é espantar você de perto. Eu, por exemplo, saio correndo, né? Mas ligou o ventilador. E tá bem fresquinho. Tá frio, né? Em alguns lugares, eu fico imaginando cidades como Ribeirão Preto. Boa noite, Alessandra Alves. Boa noite para a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, Ribeirão Preto. Tiana também nos acompanhando. Tá faltando homem aí. Cadê os homens? Cadê os homens? Desapareceram os homens. Ok. Já estou vendo o que vocês estão vendo agora, né? Eu estou vendo o que está acontecendo agora e vendo o que vocês estão vendo. Isso! Aí as curtidas. Apareceu o homem aí? Por que a dele não marca, não é? Por que o nome dele não aparece ali, né? Eu vi, ele tá. Ele curtiu ali agora o Felipe Francisco de Jesus. Quando eu conheci esse rapaz, ele ainda não havia confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas como? Não é? Como? Como pode Felipe Francisco de Jesus, que seja realmente, então, de Jesus, com toda a consideração possível de fato e de verdade, não é? De fato e de verdade. Nós estamos em Atos 16. Ainda bem que eu recebi um aviso à tarde que não havíamos concluído o Atos 16, a conversão de Lídia. Restava ainda um ponto de consideração, porque nós tratamos de 3 pontos importantes e um quarto ficou para esta noite, com o fato de nós vamos fechar esta noite, são 20 horas e 3 minutos, tá? Nós vamos fechar esse 4º ponto hoje à noite. Eu já tinha até preparado pela manhã o material que nós vamos estar depois de Lídia. Vem aí, agora é um homem, nós vamos conhecer o plano simples de Deus para a salvação dele. Mas vamos então ler o texto e fazer esse 4º ponto, que é a hospitalidade e serviço. Hospitalidade e serviço. Atos 16, a partir do versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio. Aqui está Paulo, Silas, Timóteo, Dr. Lucas. Está uma turma aqui com Paulo, onde se costumava fazer oração. Você vê, por exemplo, que no versículo 13 fala assim: no dia de sábado saímos fora. Quem é que está escrevendo? Lucas. Se não tivesse presente, e no dia do sábado tendo saído, né? Mas é que saímos. Nós envolve o escritor Lucas, o médico amado, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia.
E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Constranger é obrigar contra a sua vontade, nela compeliu-os a tal decisão que era do intento dela hospedar os servos do Senhor na sua casa. Então, na perspectiva bíblica, a hospitalidade de Lídia vai muito além de boa educação. Você concorda comigo? Vai muito além de boa educação. É vista como fruto da conversão e um modelo de apoio à obra missionária. A fé de Lídia foi acompanhada de obras. Ela hospedou Paulo e seus companheiros, colocando seus recursos e sua casa. Essa casa de Lídia passou a sediar a primeira igreja na Europa. Ela coloca então a sua casa à disposição do reino de Deus. Por esse tempo agora, minha casa está à disposição do reino de Deus, hospedando a igreja bíblica de Barretos. Então é uma bênção você colocar a sua casa à disposição do reino de Deus. Lídia, ela coloca a sua casa à disposição do reino de Deus. Principais lições que a gente pode trabalhar a nossa compreensão hoje à noite. Aqui nós temos, vou pegar meu papel, aqui nós temos prontidão e generosidade. Ela estava pronta e de maneira generosa. Lídia constrangeu os apóstolos, ou o apóstolo Paulo e seus companheiros, a ficarem em sua casa. Sabe aquele convite onde acontece uma certa insistência que você percebe que é grande o desejo da pessoa para que aquilo aconteça? É essa colocação aí de constrangeu. Isso mostra que sua hospitalidade foi imediata, entusiástica e sem reserva. Sabe? Você fica tolhido. Você não tem como. Você fica impedido de rejeitar. Essa é a realidade. Tamanha insistência, você fica impedido de rejeitar. Está parecendo uma das ocasiões em família, quando a gente, de vez em quando a gente faz isso, né? Vai para Ribeirão Preto, e aí a irmã Maria Inês Gonçalves Dias nos constrangeu a pousarmos lá e só retornarmos na manhã do dia seguinte. Tamanha insistência, não tem como você lutar contra tal desejo. E Lídia foi assim. E Paulo, então, fica no lar dela e ali começa o trabalho da primeira igreja na Europa. Então, prontidão e generosidade. Isso é muito importante, estar pronto, ter prontidão para hospedar, para apresentar o seu lar. Aqui nós hospedamos missionários, ou preparar a hospedagem, muito interessante isso. Eu me lembro, eu tenho que contar isso aqui porque eu acho que o ano foi 2022. 2022. Nós convidamos um pastor lá do Paraná para pregar conferência de aniversário da nossa igreja.
E no ano anterior nós tínhamos convidado um pastor de Marília, e esse pastor ficou hospedado no hotel, um determinado hotel. E no ano seguinte, a gente não tinha ideia de nada, irmãos e amados. Convidamos esse pastor e, por coincidência, um excelente hotel no centro da cidade nos ofereceu um preço assim imperdível. Abraçamos a causa. Vamos colocar o pastor no hotel, na praça, aqui em Barretos, Praça Francisco Barretos, excelente localização. A gente não entendia, mas puxa, que preço bom. Tão semelhante ao preço que tínhamos pago no ano anterior, ou pagado no ano anterior. E aí o pastor veio com a esposa e foi para esse hotel, e depois ele confessou para a gente. Deus estava concedendo-lhes, a ele e a esposa, era aniversário de casamento deles. E ele considerou aquilo uma bênção ficar naquele hotel. Mas em contrapartida, a esposa dele, sobremaneira, contribuiu com diálogo, instrução, conselhos com a minha filha, que estava preparando-se para casar. E ela teve um tempo de instruções com a esposa desse pastor que foi muito conveniente. Foi uma bênção, realmente. O testemunho daquela esposa do pastor para minha filha trouxe uma abertura de portas e um direcionamento muito importante para a minha filha. Mas a questão da hospedagem aqui, que bênção, quando ouvimos ele falar aniversário de casamento, estamos nesse hotel e tudo mais. A hospitalidade, a generosidade de Lídia chama atenção. Sabe, eu fico imaginando, assim, eu faço um vislumbre, eu começo a visualizar a casa, a cena, a situação, e mal conheciam, eles não era uma amizade de longa data, era alguém que Paulo acabara de conhecer, acabara de evangelizar, de levar ao conhecimento de Cristo. Lídia. E olha aqui, o apóstolo Paulo, para a amizade, nota 10 para ele, não é? Quantas pessoas, basta você ler a carta aos Romanos, no capítulo 16, saudação, 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 tantos nomes. Tanto é que uma vez nós fizemos uma lista de A a Z de pessoas com as quais Paulo havia se relacionado. De A a Z. Você vai de A, Apolo, até Z. Pegando todo o alfabeto. Talvez W, que você não vai encontrar alguém com o nome W ou outra letra, mas você vai ter de A a Z nomes de pessoas com as quais Paulo se relacionava. Primeiro ponto, então, dessa atitude de hospitalidade e serviço de Lídia, prontidão e generosidade, traz essa lição para nós. Uma segunda lição, o uso dos próprios recursos. Ela era vendedora de púrpura, algo da elite, um material caro, e como vendedora de púrpura, ela tinha posses e as colocou à disposição do reino. O que eu sou e o que eu tenho é do Senhor. Eu estou traduzindo Lídia aqui. Mas ela tem essa compreensão de colocar os seus recursos à disposição do reino. E a hospitalidade cristã requer investimento prático e financeiro. É verdade. Requer investimento. Você vai hospedar alguém? Lembra que eu falei para você? Conseguimos um valor no hotel, pagamos. Olha, como igreja, como povo de Deus, nós temos experimentado que jamais iremos sobressair ao Senhor. Dai ser-vos-á dado. Deus tem nos dado. Das suas maravilhas nós temos contemplado a providência de Deus. Então,
Há um investimento prático, um investimento financeiro, sim, hospedar. Você tem um custo, mas aliado a esse custo, a bênção que você alcança de Deus. Hospitalidade é algo bíblico. Faz muito bem praticar. É uma semeadura maravilhosa. Então seja alguém hospitaleiro. Eu precisava trazer versículos sobre a hospitalidade, mas vai ficar para um outro momento. Eu quero desenvolver com você a questão também, além da prontidão e generosidade, o uso dos próprios recursos, o discipulado no lar. O que é isso? A sua casa tornou-se o berço da primeira igreja na Europa. Ela usou o espaço privado para edificar a comunidade e abrigar os irmãos. E por último, fidelidade à frente das provações. Após Paulo e Silas saírem da prisão, lá em Atos 16, que vê lá quando eles saem da prisão, e saindo, versículo 40 de Atos 16, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. E tem esse momento da hospedagem, quando eles saem da hospedagem e vão em Filipos, tem um momento que eles são encarcerados, presos, que aí ocorre a conversão do carcereiro, e depois que eles são soltos da prisão, onde é que Paulo vai antes de partir? Casa de Lídia. E quem é que ele vê lá? Os irmãos. E o que acontece quando ele vê os irmãos? Os conforta. E depois partem. E depois partiram. Fidelidade frente das provações. Porque retornaram ao lar de Lídia, demonstrando que o seu lar era um refúgio seguro e de encorajamento para os líderes. A fé autêntica e acolhedora de Lídia também alcançou sua família, resultando no batismo de toda a sua casa. Lídia. A história de Lídia reforça que a salvação é simples e pessoal, e é o resultado do amor de Deus que alcança o coração de pessoas de qualquer classe social e as transforma para uma vida de obediência e serviço. Qualquer classe social, em qualquer lugar, é um lugar para que o Evangelho esteja sendo manifestado, sendo proclamado, pregado, anunciado. Na semana que vem, o destaque evangelístico é de alguém que foi chamado por Jesus no lugar de trabalho. Vem aí o destaque evangelístico de um publicano. Não é Zaqueu, não. Zaqueu ainda vai ficar para um próximo momento. Não é Zaqueu, não. Mas é de alguém que Jesus chamou. E uma chamada para a obra. E ele foi usado. Quando Jesus o chamou, imediatamente ele deixou tudo e passou a seguir Jesus. Assim como você, quando o recebeu como Senhor e Salvador. Se você já veio a Cristo, você é alguém que está em Cristo, uma nova criatura. Lídia, um nome que encontra-se registrado no livro da vida. Lídia.
Nome é importante, viu? O seu nome é muito importante. Seja Maria, igual Maria Inês, Sebastiana, João, seu nome é muito importante. Eu não trocaria o meu nome, não. Continua com esse nome, continua com esse nome. Há uma identificação do nome, há um significado do nome que você carrega. Tá? Nome é algo que você herdou, você ganhou, foi lhe dado. Alguns nomes na Bíblia vieram para a pessoa do próprio Deus, como João, que antes de nascer o anjo revelou para Zacarias o nome do menino, João, que significa Jeová é gracioso. Mas esse indivíduo do destaque evangelista da semana que vem, eu vou revelar na semana que vem. Vamos orar agora, 20 horas e 21 minutos. Eu tenho 7 ou 8 para orar. Minutos, tá? Eu nem vi o comentário de vocês aqui hoje, eu fiquei tão entretido. Tá bom. Nada de observação, tudo ok. Agora que eu descobri isso aqui, ó, estava padecendo e não sabia que tinha um recurso à disposição. Por isso que eu tenho que orar e oro todo dia. Deus, dá sabedoria, dá entendimento. Vamos lá. A Bíblia nos assegura no Salmo 33, versículo 16, que não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não garante a segurança de ninguém. Então a nossa dependência tem que estar no Senhor. E oração destaca isso para nós. Vamos orar. Graças te dou, Senhor Deus, por mais esta noite que o Senhor está nos concedendo, das apresentações de comunicações da palavra. Pai bendito, Pai eterno, nesta noite da providência, da graça, da misericórdia do Senhor, trabalhando a nossa compreensão sobre hospitalidade. Ó Deus, qualquer pessoa vindo ao conhecimento de Cristo Jesus é alguém que vem para a compreensão que tudo quanto temos e somos pertencem ao Senhor e devemos usar para a tua honra e tua glória. Ó Deus, temos o compromisso de orar por amados que estão enfermos, aguardando a direção do Senhor sobre suas vidas, dando-lhes a cura ou a graça, manifestando a condição para entenderem que a graça do Senhor lhes basta. Oramos pela missionária Angélica, o seu padecimento, a provisão do Senhor, a direção do Senhor e a sua família. Deus, apresentamos perante o altar do Senhor. Meire e Celinha, as missionárias em Rondônia, na obra, que elas tenham ânimo e fortalecimento do Senhor a cada dia. Pastor Albertino, lá em Moçambique, na África, Deus, fortaleça-o e que ele seja por muitos levantado em oração. Também orando a Deus pela Dona Maria Cordeiro, clamando a misericórdia e manifestação da graça do Senhor sobre essa mulher que padece com um tipo de câncer, já praticamente comprometendo todo o seu ser. Tenha misericórdia dela, Deus, que ela venha ser confrontada pela obra de salvação em Cristo Jesus. Orando também, ó Deus, pelo Luiz Antônio,
pela obra que só o Senhor pode realizar na vida dele, da família dele, principalmente, ó Deus, orando pela salvação de toda a sua família, sua esposa e suas filhas. Lembrando também em oração a Alessandra Alves, a nossa participante, o trabalho que ela realiza, ó Deus, e pessoas com as quais ela tem contato. Dona Adriele, Deus, lembramos em oração, Senhor. Lembrando também, orando pela irmã Inês em Ribeirão Preto, pela cirurgia que logo, logo, sendo pelo Senhor as portas abertas. Esta fase terá sua conclusão. Pai bendito e eterno, Paulo Napolitano, oramos pela obra de salvação e o seu pulmão, que ele venha passar todo o procedimento de saúde necessário para exames e aquilo que deve ser feito. Oramos pela providência daquilo que é necessário ser feito no pulmão dele. Pai bendito, também oro pela obra de salvação com Elias, com a Verônica Batista, meu sobrinho Júlio, Jaqueline e João Henrique, a minha irmã Ângela, o fortalecimento espiritual das minhas irmãs Tiana e Fátima. Minha filha Estela, Deus, dá-lhe melhoras no seu quadro de saúde, com complicações estomacais e também com o intestino. Rogamos em favor dela nesta noite. Oro também, ó Deus, pelo senhor Regis e a dona Cida. Não tenho notícias recentes dele, mas tenho a impressão e percepção de orar a cada dia por esse casal. Em nome do Senhor Jesus, também coloco no altar o John, filho da irmã Neuza, Deus, que teve um começo de infarto. Que haja do Senhor aquela obra para a irmã Neuza e também para o seu filho. Deus, ele é alguém que precisa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por tudo dou graças, Deus bendito, orando nesta noite no nome de Jesus. Lembrando também a irmã Nancy, Deus, eu tenho falhado em não orar por ela, mas oro por ela nesta noite. Deus, que ela venha ter uma obra do Senhor. Também a irmã Marta Joy. Por tudo dou graças, orando no nome de Jesus. Amém. Esse relógio aqui está generoso. 20:28. O fato é que, na imagem que chega para você aí, eu ainda estou orando. Estou vendo aqui agora, eu estou orando. Mas já agora, eu já estou indo para o término da nossa apresentação. E eu vou fazer a bênção araônica nesse momento. Aí você vai apertar as cortinas. Peraí, eu vi um negócio aqui, agora apareceu para mim, desapareceu. Por um instante apareceu aqui. Esses corações que vocês... Agora eu aprendi como é que manda esses corações que vocês mandam, né? Agora eu aprendi. Tem esse aqui. Esse é triste, ó. Esse aqui é triste, ó. Esse aqui é... Vamos pegar um alegre. Vamos ver cadê o alegre. Deixa eu ver cadê o... Puxa vida. Eu mexi em algo aqui, baguncei tudo. Baguncei tudo aqui. Eu baguncei... voltei. Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar. Que é isso? Acabei mexendo aqui, baguncei todo. Agora voltei. Agora que eu descobri onde é que vocês... Cadê? Esse aqui... Aí esse aqui é o né? Estou aprendendo aqui. Vocês estão mandando bastante ali. Tá ok. Vamos à bênção araônica, vai subindo as curtidas de vocês. Tenham todos uma ótima noite. Eu vou à bênção araônica nesse momento.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos... Alessandro também está curtindo. Eu aprendi agora. Mas a gente vai aprendendo, não é? Que coisa. Preciso de sabedoria. Tchau, gente. Até amanhã.